Olá, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento vocês irão assistir o vídeo de vocês, mas vamos lá, tá ok? Então, vou dar continuidade sobre a aula de organograma, tá ok? Então, toda vez que eu falo de organograma, eu falo de diagrama. Quando eu falo de diagrama, eu falo de hierarquia. A hierarquia que a gente precisa seguir dentro da nossa unidade hospitalar ou até mesmo nas nossas tarefas, né? Quando a gente está trabalhando, mesmo que não seja dentro da área da enfermagem, a gente precisa seguir a hierarquia, né? Que são relacionadas às chefias que a gente tem que se reportar, tá ok? Então, toda vez que eu falo de organograma, eu falo de diagrama. Quando eu falo de diagrama, eu preciso respeitar a ordem hierárquica, tá ok? Dentro da unidade hospitalar. Exemplo. Eu sou enfermeira, então vocês são meu técnico de enfermagem. Se vocês precisarem trocar, se vocês precisarem fazer uma troca e eu não conseguir resolver, por eu ser enfermeira de vocês do plantão, se eu não conseguir resolver, aí vocês podem ir lá, a enfermeira que é diarista. Se a diarista não conseguir resolver, aí vocês vão a gerente de enfermagem, né? Que é a supervisão aí, topper, tá ok? Do último patamar. Então, a hierarquia é aquela que você respeita, tá ok? Lembrando que tem algumas pessoas que têm dificuldade de aceitar a hierarquia, né? Mas vamos lá, tá ok? Líder. Então, o líder, qual a importância do líder dentro de uma unidade hospitalar? Então, o líder tem como um papel importante de transmitir confiança, ações e empatias, né? O bom relacionamento interpessoal, tá ok? Saber ouvir, motivar e avaliar a ajuda, né, das pessoas que acabam desenvolvendo esse papel. Então, assim, quando a gente avalia, né, de um olhar mais clínico sobre a liderança, então a gente consegue ver melhor como cuidar do paciente. Então, um bom líder é aquele que tem um olhar também crítico relacionado a isso. Então, a partir do momento que você é um bom líder, que você consegue manter a sua equipe unida, isso já é um bom começo. Mas sabendo que a gente somos imperfeitos, tá ok? Mas tendo uma boa liderança, a gente consegue aí fazer um bom trabalho, tá ok? Temos também a liderança que aparece na literatura, né, da ciência e sociais como pelo menos 3 significados, né, mais importantes. Então, um deles é a liderança como atributo, né, de uma posição. Quando eu falo de tributos, né, relacionados a uma posição, eu falo daquele tipo de líder, o chefe, né, como eles gostam de ser chamados. Eu particularmente gosto de ser chamado de líder porque um bom líder é aquele que consegue liderar, é aquele que consegue carregar a sua equipe. Se tiver que atuar junto, vai atuar junto. Se tiver que descansar, todos irão descansar. Então, eu gosto de ser chamado de líder, não de chefe, tá ok? Então, quando eu falo de atributos, né, a liderança relacionada a atributos relacionada à posição, é aquele tipo de líder que consegue manipular, né, toda a sua equipe, é aquele que consegue talvez fazer um montinho, é aquele que consegue entrar na cabeça do outro. Não é assim que funciona, tá ok? O outro tipo de liderança é como característica de um indivíduo. Então, é quando eu falo, quando eu olho para aquela pessoa e vejo que ela tem um espírito de liderança, pô, já nasceu para ser líder, é isso, tá? Então, toda vez que eu falo de característica de um indivíduo, como eu estou falando de liderança, é aquele que você olha e diz, caramba, ele nasceu para liderar, tá ok? Quando eu falo de liderança, né, como parte de um grupo, eu posso estar relacionando também a vocês, é quando eu falo sobre, não tem quando a gente está em sala de aula, que eu peço para vocês montarem um grupo, e nesse grupo vocês conseguem perceber que tem um que consegue distribuir as suas funções. Então, quando eu falo de liderança como parte de um grupo, isso geralmente está relacionado a situações, situacional, tá ok? É naquele momento, é momentâneo. Então, vocês vão montar um grupo, vão fazer um trabalho e alguém desse grupo aí vai acabar liderando quem vai fazer o quê. Então, naquele momento ali, a pessoa acaba sendo um líder, tá ok? Algumas características de um grupo, né, relacionado aos líderes. Então, coordenar, né, das diversas atividades. Então, quais são as atividades, né, relacionadas a isso? É quando eu tenho um paciente que ele está grave, né, tem intensivo, semi-intensivo, intermediário, né, ou aquele que é independente. Então, quando eu tenho essas atividades, automaticamente eu tenho um planejamento sobre esses pacientes. Está falando de administração de enfermagem, paciente.
Então, se eu tenho o seu João, Dona Sebastianas, que eles são graves, eu não vou dar 2 pacientes, vamos dizer assim, que ele é intensivo. Eu não vou dar 2 pacientes para Josélia, né, que os 2 são intensivos. Então, eu vou dividir as atividades para poder não ficar sobrecarregado para Josélia. Então, eu vou colocar um intensivo ou um intermediário, eu vou colocar um intensivo e um semi-intensivo, para poder não deixar sobrecarregado aquele determinado técnico de enfermagem ou aquele determinado funcionário, tá ok? A comunicação entre o grupo, então assim, a gente precisa passar sempre informações, né, para nossa equipe o tempo todo, né? Até porque a gente vai ter um momento de se ausentar, que é na hora do café, é na hora do lanche da tarde, é na hora do almoço. Então essa troca, né, de informações, comunicação com a equipe, isso é primordial, tá ok? E a gente precisa estar sempre o quê? Disposto com as nossas responsabilidades. Então a gente não pode deixar para depois, não pode achar que o outro é que vai fazer. Então, a partir do momento em que é delegado, né, algumas atividades, algumas atribuições, eu preciso fazer com responsabilidade, tá ok? As punições, elas só vêm decorrentes se você fizer algo, né, quando você deixa de seguir as rotinas e as normas da instituição. Então, aí você tem algumas punições verbais. Depois da verbais, se você não conseguir, tem as escritas. E depois das escritas, você às vezes acaba sendo mandado embora, se não for até mesmo por justa causa. Então, cuidado relacionado a isso. Bom, como eu falei para vocês, pela literatura, né, aonde eu falo de tanto ciências sociais, que são 3 significativos importantes. Então, nós temos liderança, que aparece na literatura como ciência e sociais. Foi isso que eu disse para vocês agora. Então, se eu tenho uma literatura, né, parte de grupo, é aquela que é situacional, é aquela que está ali momentânea. Então, a gente acaba tirando um líder dali. Quando eu falo de liderança como atributo de posição, é aquele que impõe e que ele acaba entrando na cabeça, né, do outro para poder estar influenciando. Geralmente são relacionados aos montins. E onde eu tenho a característica de um indivíduo, é aquele que você olha e diz, pô, esse aí tem um espírito de liderança, esse aí é safo. Então, no nosso grupo, assim como no grupo de vocês vão perceber que sempre tem um ali que ele sempre lidera, ele sempre acaba organizando tudo. Só que agora existe, né, estilo de liderança, né, que são os líderes. Então eu tenho aquele líder que ele é autocrata, é aquele que delega, é aquele que não gosta de ouvir opiniões, é aquele que ele acha que só ele tem razão e a gente precisa fazer de acordo com o que ele está delegando, ok? Então esse é o tipo de líder autocrata. Então ele quer que você faça tudo que o mestre mandou, faremos todos, tá ok? É mais ou menos assim, tá? Existe o líder também democrata, que é o oposto, né, do autocrata. Quando eu falo de democrata, é aquele que gosta de ouvir opiniões, é aquele que aceita as sugestões, e essa equipe, né, que tem esse líder autocrata, democrata, a gente com certeza vai muito mais além. Então a gente consegue trabalhar tranquilamente, o plantão ele flui, porque é um ajudando o outro. Então se a gente trabalha em equipe e eu tenho um tipo de líder que ele é autocrata, que só ele que delega, só ele que manda, só ele que determina, se torna uma coisa muito difícil, é onde vem os conflitos através disso. Quando eu tenho um líder democrata, é aquele que a gente consegue trabalhar junto, a gente tem opiniões e os nossos plantões acaba fluindo sem problema nenhum. Claro que conflito a gente tem porque ninguém é perfeito, então a gente acaba se adaptando um com as imperfeições do outro. Mas quando a gente tem um líder democrata, é aquele que a gente consegue o plantão fluir tranquilamente. É que muitas das vezes eu faço com vocês, né? Eu nunca tomo uma decisão sozinha, eu sempre pergunto a vocês o que vocês acham, né? Será que é bom assim? É bom? O que a maioria determinar, né? Dizer que sim, a gente segue o barco, tá ok? Existe aquele líder que ele é liberal. É aquele líder que você pode fazer o que você quiser, que ele não está nem aí. Só que quando chegar na hora dele se impor, né,
ele talvez tentar pedir que você delegue, né? Ele vai delegar que você faça alguma coisa, você não vai aceitar. Até porque ele sempre deixou vocês livre para poder fazer o que você quiser. E não é bem assim, tá ok? Então, por mais que tenha o líder liberal, né? É bom que ele deixe a gente fazer tudo, mas em compensação, quando ele talvez tentar, né, se impor, né, perante, porque vai ter um momento que ele precisa se impor, muitas das vezes as pessoas não vão acabar nem ouvindo, né, o que ele tem a dizer, de tanto que ele foi liberal. Então a gente precisa ter 2 pesos e 2 medidas relacionada a isso, tá ok? Então nem tudo a gente pode levar a ferro e fogo, mas nem tudo também a gente pode tá liberando. Então acho não, né? Um líder ele democrata é aquele que consegue apaziguar, é aquele que consegue resolver os problemas, tá ok? É um pouquinho de cada coisa, tá? Quando a gente fala de recomendações, né, na elaboração de escala, é quando eu tenho meu funcionário, né, ele tem o seu determinado cargo, o qual eu preciso, né, encaixar ele nessa escala, onde a gente tem SD e SN, que é relacionado a serviço diurno e serviço noturno, né, aonde tem as folgas, férias, tá ok? Então a escala nada mais é quando eu pego uma folhinha e escrevo o nome da dona Sebastiana e digo que ela vai ficar no SD, tá ok? Trabalhando durante o dia, SD significa serviço diurno, então onde eu determino que ela vai trabalhar durante o dia e dona Joana vai trabalhar durante a noite, tá ok? Só que aí mês seguinte a dona Sebastiana ela acaba tirando férias e eu peço a dona Joana para poder cobrir as férias dela. Então, a escala, né, a elaboração de escala, eu sempre faço no finalzinho do mês para poder estar resolvendo quem é que vai ficar de férias, quem é que vai ficar de folga, quem é que vai cobrir a folga. E assim a gente consegue fazer um bom planejamento. Eu não deixo para fazer tudo em cima da hora. Então, dentro da administração da enfermagem, existe essa elaboração de escala, é onde determina quem está de férias, quem está de folga, quem vai cobrir a folga, quem vai cobrir as férias, quem está de licença, quem vai cobrir a licença. Então, isso é uma escala. Quando entra alguém doente, aí não, isso aí é esporádico, que eu já expliquei para vocês anteriormente. Aí a gente já age de uma forma diferenciada para alguém estar cobrindo, tá? Mas toda vez que eu falo de uma elaboração de escala, eu consigo planejar quem vai ficar durante o dia, a noite, quem vai cobrir, quem não vai cobrir, e assim sucessivamente, tá ok? Escalas de atividade. Quando eu falo de escala de atividade, é assim que eu assumo o meu plantão. Então, se eu assumo meu plantão às 19 horas, eu vou determinar quem vai ficar com quem com determinado paciente. Então, a gente sempre procura colocar um intensivo, ou um semi-intensivo, ou um intermediário, ou um independente, né, para cada funcionário, para não ficar sobrecarregado, né? Então, não adianta eu deixar um técnico com um independente, né, 2 independentes, e o outro deixa outro técnico com o outro com intensivo. Então, vai ficar sobrecarregado para um. Então, eu acabo dividindo desta forma e assim a gente faz rodízio. Se hoje ele está com intensivo, amanhã, né, ou daqui a 72 horas, ele vai estar com um intermediário e assim sucessivamente. Consigo fazer esse planejamento, né, a partir do momento que a gente assume esse plantão. Consigo também fazer a distribuição das atividades, tá ok? Então, as distribuições das atividades são aquelas rotinas que você acaba tendo. Isso é mais durante o dia, quando chega no dia solicitou medicação, né, já pediu as coisas que estão faltando, então a gente acaba, quando trabalha à noite, fica mais suave. Então, quando eu falo distribuição de atividades, é onde eu posso pedir um determinado técnico de enfermagem para poder verificar se está faltando algum material, se algum paciente precisa de algum antibiótico. Então, assim a gente vai delegando, tá ok? A sobrecarga, né, para ninguém, foi o que eu disse para vocês anteriormente, a partir do momento que eu faço um planejamento, eu consigo saber quais são os pacientes que são graves e que não são graves, e aí eu acabo distribuindo desta forma para poder não ficar sobrecarregado para ninguém. Bom, quando eu falo de registro clínico, é tudo aquilo que é registrado por completo dentro do prontuário do meu paciente, que ele é conhecido como registro clínico e até mesmo como prontuário.
Então, a partir do momento que eu tenho um registro clínico, são os cuidados que são prestados a esse determinado paciente. Aí vem o nosso prontuário, aonde o médico ele prescreve, a gente evolui todos os cuidados de enfermagem, administração de medicamentos. Então, tudo é colocado dentro desse prontuário. Tá, ok? Então, o prontuário é uma ferramenta vital, né? É uma comunicação também entre os membros da equipe. Então, se muitas das vezes eu passar o plantão e eu esquecer de falar algo, na evolução de enfermagem vai estar determinado, vai estar escrito ali. Então, se eu esqueci, automaticamente o meu colega ele vai ler e vai ver aquilo ali. Então, a evolução de enfermagem, ela acaba sendo também uma comunicação. Então, é importante eu relatar todas as intercorrências na minha evolução de enfermagem, tá ok? O que deve conter no prontuário? São os dados na identificação. Então, eu preciso saber de quem é aquele prontuário, se é daquele determinado paciente. Então, é importantíssimo, primordial, eu ter o nome do paciente completo no prontuário, tá? História médica. A história médica é aquela que são a coleta de dados que você é feito lá no início, que a gente falou sobre isso. Então, a coleta de dados, né, o histórico médico, então vai estar tudo escrito. Então, eu tenho uma evolução de enfermagem, eu também tenho uma evolução médica. A evolução médica é a mesma coisa, é onde os médicos acabam se comunicando entre eles. Então, se eu tenho um paciente que ele faz acompanhamento de um cardiologista, mais um fisioterapeuta, então eles não conseguem se verem, né? Então, um meio, uma forma de comunicação é através da evolução médica que eles irão escrever, aí eles vão fazer as colocações deles, certo? Então, quem for ler, né, o próximo médico que for ler aquele prontuário, vai ver, acaba tendo essa comunicação entre eles através disso, tá? Os planos de cuidado é relacionado a gente também. Então, se eu tenho um paciente, aí botar outro paciente, né? Se eu tenho um paciente com obeso, né, que ele não consegue fazer a mudança de decúbito, então quais são os cuidados primordiais que eu tenho que ter com esse paciente? Óbvio que é a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, mas porém não é só a mudança de decúbito que vai fazer com que esse paciente ele melhore, é a alimentação, tá? É a hidratação, então são fatores que vão levar que esse paciente ele não faça a lesão por pressão, tá ok? Que é o estágio 1, que começa a apresentar aquela hiperemia. Diagnóstico, quem fecha diagnóstico? É o médico, através do diagnóstico de enfermagem, através do diagnóstico médico, é onde a gente entra com as nossas intervenções. Relatos do procedimento e outros. Quando eu falo de relatos de procedimento, é tudo aquilo que foi realizado no meu paciente. Então, se ele fez uma lesão por pressão, né, tá lá no estágio 3, eu preciso relatar como é que está aquela lesão. Tá purulenta, tá serossanguinolenta, tá com muito exudato, tá com dor. Como esse curativo ele foi realizado? Foi realizado com soro fisiológico? Qual tipo de cobertura eu coloquei? Né? Onde tem proeminência óssea, eu coloquei carvão ativado. Aonde tem muito exudato, eu coloquei carvão ativado. Aonde tem tecido de necrose, eu coloquei colagenase. E assim sucessivamente. Então, eu preciso relatar os meus procedimentos no mínimo de detalhe. Então, se eu não tiver o contato com aquele, né, profissional, ele, através dos meus relatos, através da minha evolução, eu acabo tendo essa comunicação com ele, tá? Valor da documentação. Então, um prontuário é um documento, sim, tá ok? Por isso que nós deixamos de escrever as nossas evoluções com caneta vermelha, porque você não assina nenhum tipo de documento com caneta vermelha. Hoje em dia é com caneta preta ou caneta azul, tá ok? Então, a comunicação entre os profissionais é importante. Então, se alguém questionar ou falar alguma coisa, já está relatado, por isso a importância da evolução de enfermagem, tá? É responsabilidade do profissional. Sim, se você quer se resguardar, se você quer um respaldo, você precisa fazer essa evolução de todas as intercorrências, de tudo que aconteceu. É usada para melhorar a qualidade dos cuidados. Então, a partir do momento que você começa a relatar detalhadamente, né? Eu vou botar lá relacionado ao curativo do que você fez, e você relata que você colocou uma cobertura que talvez não deveria ter colocado, então, através dessa comunicação escrita,
o médico, né, ou até mesmo o enfermeiro, ele consegue relatar, é melhor não usar esse tipo de cobertura para determinada área da lesão, então é melhor utilizar esse tipo de cobertura. Então, assim, a gente vai tendo essa comunicação escrita, tá? Constitui de uma evidência legal que protege o profissional. Por quê? Ele é um documento. Se futuramente, né, sofrer um processo relacionado a isso, a gente tem um respaldo que é as nossas evoluções de enfermagem, tá ok? É isso, espero que vocês tenham gostado, tá ok? Lave as mãos, um beijo, um queijo e um tchau.